chicos del primeiro ano, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre dois temas. O primeiro deles está lá na página 25, que é sobre los artículos, combinações e contrações. Depois a gente vai passar para a conjugação dos verbos no presente do indicativo. Então a gente vai ver como se conjuga os verbos com a, com e com ir. E depois a gente vai focar lá na página 30, que fala de três verbos. O verbo trabalhar, o verbo dedicar-se e o verbo ser. Então vamos lá? Então vamos começar recapitulando o que são os artículos. Bem, temos três tipos de artículos: os artículos definidos ou determinantes, os artículos indefinidos e indeterminantes e o artículo lo, que é o artículo neutro. Mas hoje vamos trabalhar apenas com dois tipos de artículos, os definidos e os indefinidos. Vale lembrar que os artículos definidos e indefinidos servem para designar o gênero e o número do substantivo. Vamos a eles? Nos artículos definidos ou determinantes, temos o el, que é o artigo o lá, que é o artigo a, o los, que é o artigo os, e o las, que é o artigo as. É bom lembrar que o artigo definido define ou individualiza de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Depois temos os artículos indefinidos ou indeterminantes. Que é una, que é uma, unos, que é uns, unas, que é umas. Já os artículos indefinidos ou indeterminantes determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar. Vamos aos exemplos. El carro de Raúl. Aqui temos o artículo masculino no singular. Los árboles grandes. Aqui temos o artículo masculino no plural. La casa de Juana. Aqui temos o artículo definido la no singular. E por último, las flores del jardín. Aqui temos o artículo definido no plural, las. Vamos aos exemplos dos artículos indefinidos? Nossa primeira frase é um perro ladró. É o artículo indefinido no singular masculino. Depois temos unos gatos maullador. Aqui temos o artículo indefinido no plural masculino. Una abeja me picou. Aqui temos o artículo indefinido feminino no singular. E por último, unas camisetas. Unas é o artículo indefinido feminino no plural. Agora que já revisamos sobre os artículos, vamos falar sobre as contrações. No espanhol, temos apenas duas contrações. Todo o resto é combinação. Então, vamos ver quais são as duas contrações? A primeira é a junção da preposição a mais o artículo definido el, formando assim a contração al. Exemplo, eu vou al teatro. Traduzindo para o português, eu vou ao teatro. Vamos à nossa segunda contração. Juntamos a preposição de mais o artículo definido el, formando assim o del. Exemplo, ele regressa del teatro. Ele volta do teatro. Como falamos anteriormente, temos apenas duas contrações. Todo o resto é combinação. E as combinações nada mais são do que a junção de preposições junto ao artigo. Vamos ver quais são as combinações? Aqui estão elas, todas compostas de preposição mais algum tipo de artigo, ou definido ou indefinido. Bem, chicos, agora que vimos sobre os artículos, combinações e contrações, vamos a ver como se conjugam os verbos no presente do indicativo. Então, vamos lá? Lembrando que o presente do indicativo é o modo do real e concreto.
Quando conjugamos o verbo, devemos lembrar também que apenas existem 3 desinências: ar, er e ir. Ou seja, temos verbos terminados em ar, er e ir. Quando falamos do verbo, também temos que lembrar que ele se divide em radical e desinência. Quando não há mudança no radical, dizemos que esse verbo é regular. Quando existe uma mudança no radical, dizemos que este verbo é irregular. Vale lembrar que para conjugar o verbo, precisamos saber o pronome personal. Então, vamos ver como se conjuga o presente do indicativo? A parte que está em vermelho é a parte que sempre se repetirá em todos os verbos. Basta tirar a desinência, deixar o radical e fazer a troca de acordo com a pessoa. Vamos ver como fica a conjugação dos verbos terminados em ar? Como exemplo, vamos usar o verbo hablar. Eu hablo, tu hablas, él, ella ou usted habla, nosotros ou nosotras hablamos, vosotros ou vosotras habláis, ellos, ellas hablan. Neste caso, temos um verbo regular, porque não mudou nada o seu radical na hora da conjugação. Vamos ver os verbos terminados em er? Para isso, vamos usar como exemplo o verbo comer. Eu como, tu comes, él, ella e usted come, nosotros ou nosotras comemos, vosotros ou vosotras comeis, ellos, ellas e ustedes comem. Aqui também temos um verbo regular, porque não houve mudança no seu radical. E para finalizar, vamos ver como se conjuga os verbos terminados em ir. Nesse caso, vamos usar como exemplo o verbo vivir. Eu vivo, tu vives, él, ella e usted vive, nosotros ou nosotras vivimos, vosotros ou vosotras vivís, ellos, ellas e ustedes vivem. Aqui também temos outro verbo regular, porque não há mudança no seu radical. Com essa tabelinha, fica fácil conjugar os outros verbos. O primeiro passo é ver a terminação do verbo, se ele termina com ar, com er ou com ir. Depois, basta ver a pessoa que está sofrendo a ação, qual é o pronome personal. E por último, basta fazer a troca. Então, por exemplo, o verbo caminhar, você deixa o radical camin e troca as desinências o, as, a e assim por diante. Vamos ver como fica o verbo trabalhar? Eu trabajo, tu trabajas, ele trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis e ellos trabajam. O verbo trabalhar também é um verbo regular, porque não houve mudança no seu radical. Aqui temos alguns exemplos. Mi hermano trabaja em uma fábrica. Pamela trabalha com consultoria jurídica. Eles trabalham como assessores de saúde. O outro verbo que aparece é o verbo dedicar-se. Aqui existe uma diferença. Como nós temos o se agregado ao verbo, ele volta como pronome de complemento na frente do verbo conjugado no presente do indicativo. Então fica: me dedico, te dedicas, se dedica, nos dedicamos, os dedicais e se dedicam. Vamos aos exemplos? Julián se dedica a pintar casas. Com minha família, nos dedicamos a cultivar papas. A que te dedicas? Informal, porque usamos o te. Usted, a que se dedica? Formal, porque usamos se. O outro verbo que aparece na nossa unidade é o verbo ser. O verbo ser é utilizado para diversas coisas, desde a informação de horas à descrição de pessoas ou até mesmo informar da onde é, sua nacionalidade, aonde mora e até mesmo sua profissão. Aqui temos sua conjugação e já vamos aproveitar para colocar os exemplos. Eu sou estudiante. Tu eres inteligente. Ella es simpática. Usted es profesor. Nosotros somos amigos. Vosotros sois de España.
Ellos son hermanos. Ustedes son extranjeros. É bom lembrar que o verbo ser é um verbo irregular. Bom, chicos, espero que tenham entendido como se conjuga os verbos no presente do indicativo. E para a próxima aula eu vou deixar aqui uma tarefinha para vocês. Na página 30 existem 4 profissões: professor, abogados, atriz e enfermeira. Vocês vão ter que fazer 3 frases para cada profissão. Uma frase usando o verbo ser, outra frase usando o verbo trabalhar e outra frase usando o verbo dedicar-se. Ou seja, no caderno de vocês vão fazer 12 frases. Então, 3 frases para professor, 3 frases para atriz, 3 frases para abogado ou abogados e 3 frases para enfermeira. Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!